Amém? Eu não sei, cada um de nós temos aquelas barreiras, aqueles impedimentos, aquelas coisas que estão ali, né? Aqueles gigantes. O que é um gigante? Na verdade, é um desafio muito grande, né, irmão? Graças a Deus, porque de vez em quando o Senhor levanta um Davi, né? Eu tenho meu Davizinho, né? 8 anos. Falei com ele, para você que vai me derrubar o meu gigante. Não? Mas é verdade que Deus nos dá essa capacidade. Tem coisas que nós não podemos fazer, graças a Deus por isso. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Amém, irmão? Ele é Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso significa o que, irmãos? Gratidão. Chegou, hoje dia 15 de outubro de 2011. Não é isso? Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso significa o que? Gratidão. Quando essas palavras foram ditas pelo pastor Jair, foi Samuel que falou essas palavras. O povo de Deus caminhou pelo deserto, atravessou os mares, aquelas coisas, mas chegou naquele momento, chegou naquele lugar. Então o profeta disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa palavra, Ebenezer, significa gratidão. Mas existe uma outra palavra que precisa acompanhar essa na nossa vida. Todos nós precisamos dizer Ebenezer, mas todos nós precisamos também dizer uma outra palavra: Jeová Jireh. Significa o Senhor proverá. Amém? Não há nenhuma preocupação com o futuro, porque o Senhor, meu Deus, proverá. Jeová Jireh. Até aqui nos ajudou o Senhor. Digamos então todos juntos: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos resumir essa frase? Vamos dizer juntos? A palavra é Ebenezer. Vamos dizer? Ebenezer. Agora vamos dizer a outra. O que vai acontecer daqui para frente? Não importa. Porque Jeová Jireh estará conosco. E essa palavra Jeová Jireh quer dizer o quê? O Senhor proverá, né, o que for necessário. Amém? Vamos dizer então: o Senhor proverá. Jeová Jireh. Não poderia iniciar a pregação da palavra sem destacar isso. É muito importante. Isso não é importante só para a igreja, é importante para a nossa vida. Guarde essas duas palavras no seu coração e na sua vida. Ebenezer, gratidão. Jeová Jireh, provisão. Gratidão, provisão. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu estava um pouquinho preocupado, irmãos, porque sermão de 20 anos, eu não sei se eu vou estar aqui no 25, não? E eu me lembro, pastor Jair, uma vez eu preguei lá na sua igreja, lá em Campos, naquele tempo. Eu preparei um sermão de 9 pontos. O irmão me convidou para pregar, e lá na ex-igreja do pastor Jair tinha uma rádio, se não me engano, Boas Novas em Campos, não é isso? Rádio Cultura de Campos, que transmitiu o programa. Então, quando o pregador vai pregar, e ele sabe que, né, seja por televisão, seja por rádio, a mensagem está sendo divulgada, a preocupação aumenta, né? Você sabe que o auditório não é só aquele ali, né? Existe um auditório aí, né? Depois, lá em Friburgo, alguém falou para mim: eu ouvi sua pregação, né? Uma pessoa lá em Friburgo ouviu a pregação lá em Campos. Olha, irmãos, distância de mais de 200 quilômetros, né? E o que aconteceu, pastor Jair? Eu tinha preparado um sermão de 9 pontos para pregar lá na sua igreja. Seminarista, né? Seminarista tem que mostrar serviço, né? E tem que mostrar mesmo, né? Só que aconteceu o seguinte: quando o pastor Jair ia me convidar para ir para o culto, ele falou assim: aguarda um pouquinho aí, eu vou ter uma reuniãozinha aqui com o diácono rápido. Faltavam 5 minutos para começar o culto. E enquanto ele foi lá ter uma reuniãozinha com o diácono, eu abri minha Bíblia para conferir o sermão dos 9 pontos. Cadê o sermão, irmãos?
Esqueci o sermão em casa. 9 pontos, não dá para lembrar. 9 pontos é muito ponto. Por mais que você tenha estudado, tenha que terceiro, você não lembra direito, quinto, oitavo, não vai dar. Irmãos, eu gelei. Ele não sabe disso, eu estou contando que ele não sabe disso. Eu gelei. Saí da igreja, fui lá. Eu queria ir lá em casa buscar, mas se eu fosse levar mais meia hora. Não dava. Mais uma hora. Morava num bairro longe. Fui para trás, orei, Senhor, tem misericórdia desse seminarista. Oh, meu Deus, e agora, Pai de Deus? Arrabo já, meu Deus, fica obrigado. Mas o Senhor é misericordioso. Mostrou o texto, para achar o texto com dificuldade, nervoso. Será que está nesse evangelho mesmo, está no outro? Aí o Senhor foi misericordioso, mostrou. Pastor Jair não sabia de nada. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Jair, que a gente não tem que pedir desculpa ao auditório, muito menos. Você tem que dar o seu melhor, não é isso? Prepara, agora é hora, né? Senhor, me sustenta. Porque antes eu estava confiado naquelas anotações, agora não tem mais nada aqui, só tem a tua palavra diante de mim. Mas Deus nos usou, irmão, naquela noite, e lá na porta, surpresa, muitas pessoas apertaram a minha mão e disseram: olha, a igreja precisava ouvir isso aí, a igreja precisava ouvir isso aí. Experiência boa, né, irmão? Coisa maravilhosa. Ainda bem que já aconteceu, já passou, né? Espero que não aconteça de novo. Depois a gente fica mais esperto, mas na época isso é complicado, isso aí é prova muito ardente. Abram suas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios 13, versículo 13. Irmão, não podemos ler o texto todo, porque estamos com o nosso horário, né? Sempre preocupação com a hora. Mas vamos aqui, os irmãos conhecem. O texto é maravilhoso. Alguns chegam a dizer que esse é o texto mais lindo das Escrituras Sagradas. Outros dizem que é a maior descrição que a humanidade já teve do amor. E a palavra do Senhor diz assim: agora, pois, permaneçam estes 3: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Amém? Fala um pouquinho sobre a excelência do amor. Eu já preguei aqui sobre fé, esperança e amor. Sou Jorge, testemunha, né? Eu creio que muitos irmãos, que qualquer pastor que vier nessa igreja de aniversário, ele vai sentir o desejo de falar sobre essas 3 virtudes da fé cristã, né? Virtudes do cristianismo, que é a fé, a esperança e o amor. E de fato, irmãos, é maravilhoso. Então eu pedi a Deus: Senhor, eu quero trazer uma palavra no coração da igreja, mas que eu vá na essência, que eu vá no supra-sumo. Então, a Bíblia diz que essas 3 palavras, elas vão permanecer, diz o texto. Vão permanecer. Quando tudo mais tiver passado, e ele fala das coisas que vão passar aqui no texto, mas essas 3 vão permanecer. Mas ele diz mais, ele diz que dentre essas 3, a maior delas é o amor. Então os irmãos já estão entendendo que essa é a palavra que nós sentimos no coração, trazer o coração dos irmãos. A excelência do amor. Oremos, mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por nós estarmos aqui reunidos nesta noite, neste dia 15 de outubro de 2011, para comemorarmos esta data magna na vida desta igreja do Senhor, desta gente do teu reino. E agora, Pai, quando nós lemos a tua palavra, meu Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que por mais que nós nos esforçarmos aqui, seremos incapazes de expressar a grandeza e a força do teu amor. Mas estamos aqui humildemente,
reconhecendo, antes de mais nada, que somos alvos deste teu amor. Então, Senhor, fala ao coração de cada irmão e presente nessa noite. Continua falando ao meu coração, pois a tua palavra é espada de 2 gumes. E muito obrigado, meu Deus, por esta noite feliz e por este encontro, por esta festa espiritual na tua presença. Espírito Santo, toma as nossas mentes, toma meus lábios, meu coração, fala aos nossos corações pela tua palavra. Amém. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, enquanto eu escolhia esse tema, o Senhor me fez ver o capítulo 12. E o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons espetaculares, os dons espirituais, os dons que o Espírito Santo concedeu à sua igreja. Como o irmão Jorge leu naquele texto de Efésios capítulo 4, ele diz que cada um de nós somos colocados na igreja para a edificação de todos, né? Cada um cumprindo, na minha versão diz, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua função, cada um exercendo o seu dom, pois a palavra do Senhor diz que cada crente no Senhor Jesus, ele quando se converte, ele recebe pelo menos um dom. O que é um dom? O Espírito Santo, os dons, desculpa, irmãos, o dom do Espírito, o próprio Espírito Santo é um dom, né? Porque a palavra dom é dado, é presente de Deus, não é isso? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando fomos selados com o Espírito Santo, recebemos o dom do Espírito Santo. Isso é grandioso, isso é extraordinariamente glorioso. No Antigo Testamento, somente os apóstolos, os profetas, os reis, aqueles homens que tinham a unção. Mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, se cumpriu a profecia que estava lá no Antigo Testamento, a profecia de Joel, e o Senhor então Deus resolveu lá no céu, falou assim: eu vou ungir todos os que crerem no meu Filho Jesus. Eu vou enchê-los com o meu Espírito, e eles serão reis, profetas, sacerdotes do meu reino. Irmãos, nós somos muito mais aos olhos de Deus do que nós pensamos. Você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus, você é rei de Deus, você é rainha de Deus, você é sacerdote do reino de Deus. Mas o inimigo tenta abafar isso de todas as formas, e a igreja ainda não descobriu. Ela, mais ou menos, de vez em quando houve respeito, mas a igreja ainda não se posicionou assim, como a verdadeira noiva de Jesus. Mas eu creio que estamos caminhando para lá. Então, irmãos, os dons, é maravilhoso quando a igreja reconhece seus dons, os membros da igreja reconhecem o seu valor no corpo e procura atuar com o seu dom. Às vezes o que acontece? O inimigo é muito sagaz, né? Coloca inveja no irmão, assim: eu quero fazer o que o pastor Jorge está fazendo, eu quero pregar. Na verdade, o dom dele não é pregação, não é querigma, é o didático, é o ensino, né? O dom dele é o socorro, o dom dele. Tem que exercer o seu dom, tem que descobrir o seu dom, meu irmão, e ser uma bênção no reino de Deus, uma bênção na igreja. Então, como nós lemos aqui sobre os dons, sobre a unidade e a diversidade, porque a igreja é tudo isso, é essa diversidade de pessoas, né? Mas quando a igreja se une nessa diversidade, quando ela se une nessa atuação diversa
Então, ela realmente se torna a maior instituição da face da terra, a coisa mais linda da face da terra. Eu sempre gostei de uma frase que dizia assim: a melhor igreja do mundo pode ser a sua, depende de você. O que você acha disso? Não é verdade que as pessoas hoje andam com uma andorinha voando, querendo ir para a melhor igreja? Não é verdade, irmãos? Hein? Quantos já saíram daqui da fé esperando em amor? Quantos foram? Eu vou para a igreja para lá, vou lá para a igreja. Mas a melhor igreja do mundo pode ser a sua igreja. Depende de você. É você que precisa colocar aqui os seus dons, seus talentos. Mas, irmãos, a igreja sempre foi atraída por esses dons espetaculares. De preferência esses assim, bem espetaculares. Existem, sim. Ainda hoje, a igreja é atraída por isso. Vamos pensar em alguns. Por exemplo, o dom de cura. Eu creio, irmãos. E há pessoas que têm o dom de orar por pessoas enfermas, colocar as mãos, elas receberem curas, maravilhas de Deus. Então a palavra do Senhor fala sobre curas, revelações, línguas dos homens e dos anjos, profetas, apóstolos, e mestres. E a igreja se atrai por essas coisas, ela fica atraída. Mas o apóstolo Paulo, não negando a existência e o valor dos dons para a igreja, no final do capítulo de número 12, ele diz assim, irmãos, eu vou ler aqui a partir do versículo 28, ele diz assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, socorrer, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Ele pergunta. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos são intérpretes? Aí ele diz assim, e para cada uma dessas perguntas, a resposta é não. Não é verdade? A resposta é não. Amém? Aí ele diz assim, entretanto, irmãos, busquem com dedicação, sim, os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Irmãos, amor, que é o nosso assunto principal nesta noite. O amor é o assunto mais importante na vida de uma igreja que se diz cristã. Quantas igrejas cheias de dons espetaculares, cheias de manifestações, mas sem amor. E aí o que acontece? Acontece o que a palavra de Deus aqui no capítulo 13 diz. Ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, tivesse o dom de falar todos os idiomas da terra. Um dia, ouvi um camarada fazendo uma entrevista num grande programa de TV, ele dizia, eu falo 52 idiomas. E olha, o cara não ligou fogo. O camarada foi chamado lá uma chinesa para conversar com ele conversou em mandarim, assim, extraordinário, para entender os idiomas e falar de diversos, compreender. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, ainda que eu conhecesse todos os idiomas da terra, falasse todas as línguas, que bom, né, irmão? A palavra do Senhor diz que no passado só tinha uma língua, o mundo inteiro se comunicava com uma linguagem só. Por causa do pecado, por causa daquela torre lá, pela desobediência, Deus confundiu a vida. Mas é fato que Ele pode dar dons para proclamar a palavra. Tem outra língua, outro idioma. Mas Ele diz assim, ainda que eu falasse todos os idiomas da terra e dos céus e não tivesse o amor,
Ele diz assim: estaria apenas fazendo barulho. Olha o valor do amor, olha a grandeza do amor. Ainda que eu tenha o dom da revelação profética e saiba todos os mistérios e tenha conhecimento de tudo, quantos buscam isso, irmãos, nos dias de hoje? Quantos ficam querendo saber, querendo revelar? Mas ele diz: se não tiver amor, o que acontece? Não tem valor. Ainda que a minha fé seja tão grande que remova montanhas e avance ao mar, Jesus disse que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela vai fazer isso. Mas se não tiver o amor, ainda que eu faça mais do que fez Zaqueu, que deu 4 vezes mais, ou entregou metade dos seus bens, ainda que eu desse tudo, desse todos os meus bens aos pobres, se não for com amor, estou fazendo nada. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, como um sacrifício vivo, como um mártir, como um herói histórico, nada disso tem valor. Ou seja, o amor, e somente o amor, dá sentido às nossas obras. Amém? Nossas obras, nossos feitos, as nossas ações, as nossas obras grandes, as nossas obras pequenas e as médias também. Precisamos ser motivados pelo amor. Por isso diz que a maior delas é o amor. Amém, irmãos? As 3 vão permanecer, mas a maior delas é o amor. Então a primeira palavra é essa: o amor dá sentido às nossas obras. O amor dá sentido ao que fazemos. A palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Coríntios 14:16: tudo que vocês fizerem, seja motivado pelo amor. É verdade que o apóstolo Paulo disse que na igreja havia pessoas que pregavam o evangelho até por inveja, por briga. Será que isso acontece ainda hoje? Alguém, por briga, começa a pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: pode que Cristo seja anunciado. Agora, irmãos, se o motivo não é o amor, eu não sei se vai ter galardão lá no céu. Amém? Vejamos então algumas qualidades. A primeira diz que o amor é o quê? Capítulo 4. Versículo 4, capítulo 13. O amor é paciente. Vamos pensar em algumas coisas com relação à paciência. O amor, então, ele aguarda. O amor espera. Os jovens estão fazendo uma campanha hoje no Brasil, tem feito campanha pelo Brasil todo, dizendo da importância do jovem guardar seguro para o dia do casamento. Então, quem ama, espera. Não é isso? Aguarda esse tempo maravilhoso. Poderia dar até um testemunho, pastor Jair? Testemunho do irmão, pastor Jair. Uma ocasião deu um testemunho, eu ouvi, e ele e a Débora, esperavam, Débora? Isso foi lindo, muito bonito. E eu ouvi esse testemunho dele quando eu era rapaz, solteiro, aí namorei minha esposa e falei: olha, nós temos que esperar, e vamos dar um beijinho ali, gostoso, os hormônios, aquele vulcão, e faz parte, não é isso? Mas quem ama espera. Aí no dia lá, que nós fomos lá para o
nosso ninho de amor, peguei ela no colo, né? Lembrei que o pastor já ia me parar, não gosto assim não, tem que ajoelhar e orar primeiro, né? Aí faz parte, Deus está nisso, né? É coisa de Deus, isso aqui é autorizado pelo Senhor, né? Aí vamos lá para a beira da cama, orei com ela, orando, agradecendo a Deus, Senhor, obrigado por termos mantido puros um para o outro até esse dia. Eu nunca tinha tido a experiência, né? Converti com 19 anos, poderia ter na minha incredulidade, né? Mas Deus tinha me preservado. A Bíblia fala que Deus guarda os seus, né? Né? Milagres, né? E aí ela também cura, abraçando e orando, lembramos, né? Do pastor. Exemplo, né, pastor? Que coisa boa. E ali, né? Depois da oração, né? Muito amor. O amor é paciente, aguarda, espera, confia. Confia que, irmãos, quando Deus está na coisa, existe o tempo de Deus, que se chama Kairos, e o nosso tempo que se chama Cronos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não trabalha com o nosso tempo. Então, o amor é paciente. O amor, ele vai pelo Kairos, não pelo Cronos. Segunda característica, irmão Jorge, eu falei que era 9 pontos, mas que esse tem uns 20 pontos. Segunda característica, o amor é bondoso. O que significa isso? O amor faz o bem, ele ajuda, ele se interessa. E eu diria aqui que o amor é criativo. E eu usaria aqui aquela figura daqueles amigos do paralítico que carregaram ele, chegaram levando, não, nós amamos esse camarada. Esse camarada não vai ficar assim desse jeito, não. Nós vamos colocá-lo diante do Senhor Jesus. Que Jesus está curando todo mundo e vai curar ele também. Mas aí chegaram de uma multidão lá na casa, não podiam entrar, subiram o telhado da casa, não só subiram, mas abriram um buraco no telhado. Não fosse imaginar naquela época, esse telhado como é que era, não sei, não devia ser coisa muito segura. Amarraram aquele paralítico com cordas e desceram. Jesus estava ali dentro e Jesus olhou para cima e viu aquele homem vindo descendo. E o que aconteceu? O paralítico foi curado. Mas a glória, a parte dessa glória, né, está na atitude, no amor daqueles 4 amigos. Amém, irmãos? Se não fosse esse, Jesus não poderia fazer aquele milagre. Não é verdade? Então o amor é criativo, ele é bondoso, ele faz bem, ele ajuda, ele se interessa. Mas diz ainda que ele não inveja. O amor não inveja. O que significa isso, irmãos? Significa que o amor, ele admira, ele torce a favor, ele incentiva, ele vibra com a vitória do outro. Enquanto eu estava preparando isso aqui, eu lembrei de uma ocasião, eu estava assistindo um jogo aqui. Eu gosto de futebol, né? Gosto de ver um joguinho lá, né? Estou correndo um pouquinho atrás da bola, muito pouco, quase parado. Eu pendurei a chuteira e não sei. Mas eu fui ali no Fiusa, tem um campinho do Fiusa aqui no frente, não tem? E eu estava ali assistindo um jogo. Aquele joguinho, 2 timinhos aí, né? da base aqui de Itajaí. Aí o camarada fez uma jogada bonita, né? E o cara fez uma jogada bonita, foi, fez um golaço. Irmão, quando ele acabou de fazer aquele golaço, eu percebi assim, ele saiu correndo feliz, e uma pessoa de gente ficou séria, ficaram calados. Eu achei aquele comportamento estranho. Que negócio é esse? Eu aprendi que quando alguém faz um feito muito grande, mesmo sendo meu aniversário, eu aprendi isso lá, não sei, desde criança lá, nas bases lá no nosso interior, mesmo que seja um gol do aniversário, até o goleiro que tomou o gol bate palma pro atacante. Não é bonito isso, irmão? Aí eu achei que eu estranhei aquele comportamento, ficar assim, né?
não invejar. Talvez você naquele momento muitos ficaram com inveja, né? Daquele golaço, daquele gol bonito, né? E a inveja não deixa a pessoa admirar, não deixa a pessoa torcer a favor, incentivar. Então, quando temos amor, a gente vibra com a vitória do outro. Eu costumo dizer lá na minha igreja, pastor Jorge, quando o irmão chega e dá um testemunho e diz assim: pastor, tive uma vitória, olha, foi uma bênção, eu gosto do testemunho. Aí eu falo assim: meu irmão, eu abraço ele e digo assim: essa vitória não foi só sua, não, essa vitória foi nossa, a nossa igreja venceu junto com você. Não é maravilhoso? Porque a gente ama, a gente quer ver o irmão feliz, a gente quer ver o irmão bem, a gente quer ver o irmão vitorioso. Amém? Tem essa de invejar, não, irmão. Não comprou o carro dela, vai lá dar um abraço, fala parabéns. Parabéns. Isso mesmo, comprou uma casa nova, né? Tem que elogiar, porque você ama, você incentiva, você não inveja. O amor não se vangloria, reconhece seus erros, reconhece sua dependência dos outros e de Deus. Aquele que ama, ele tem gratidão. Amém? Não se orgulha. Significa o quê? Que a pessoa que ama é humilde, quebrantada e contrita, tem visão real de si mesmo, não se orgulha, sabe que tudo de bom que existe e que acontece na sua vida vem do Senhor, como diz a palavra, vem do Pai das luzes, é pela graça de Deus. Amém, irmãos? Não maltrata, vou correr, não maltrata, é carinhoso, atencioso, pronto para ajudar, trata bem, não procura os seus interesses, não é egoísta, não faz as coisas por interesse pessoal, é desapegado aos bens deste mundo, entende que dá, entende e pratica o que o Senhor diz: dar é melhor do que. Quem concorda com isso, levante a mão. Tem gente que não concorda. Concorda, irmão? Dar é melhor do que receber. Que bom, né? Se eu estou dando, eu estou precisando, não é verdade, irmão? Amém? E que maravilha. E outra coisa, irmão, a lei da semeadura e da ceifa, ela se cumpre, meu amigo. Quando você dá, não tem como não receber. Não é verdade? Quando a gente dá, a gente está semeando. E receber é consequência, dar é causa, receber é consequência. Então dê, meu irmão, dê seu carinho, dê seu amor, dê seu dinheiro. Não fica prendendo, não fica travando, não. Tem uma coisa sobrando na sua casa, não serve mais. Quando está bugigando, né, irmão, dentro de guarda, hein? E ainda diz que não, isso aí, eu posso, tem que guardar, né? Irmão, você tem que abrir mão. Lá nessa tragédia que nós vivemos, lá na Serra, ouviu daqui, e a gente vê vocês aqui também, né? Lá, meu Deus, né? Saí de Itajaí, fiquei lá 7 anos com medo da grande enchente. A grande enchente não veio para mim, mas veio dias depois, né? Para os irmãos que estavam aqui, né? Enquanto estava aqui, os irmãos só falavam naquela de 83. É 83? Aí eu ficava aqui, será que essa água vai vir mesmo? Aí fui para lá, irmãos. Pela primeira vez eu vi minha casa completamente coberta de águas, né? E cobriu tudo mesmo. Foi lá por cima da laje, minha mobília ficou toda lá dentro, meus livros, quase 2.000 livros, minha biblioteca inteira, meu filme de casamento, meus documentos, até meu dinheiro, ficou lá misturado na lama. Não, um pouquinho, né? Aquele do dia a dia, né? O outro estava lá, graças a Deus, estava lá no banco. Eu não vou mentir, né, doutor? Dizer que não tinha nada lá é mentira. Tinha sim, graças a Deus. Mas, irmão, de público aqui eu quero agradecer o apoio dos irmãos, com campanhas que não fizeram aqui. Só podia ser a Esperança Boa, foi a única, irmão. Das 6 que eu pastorei, foi a única que se prontificou. E aquela oferta chegou para mim com um cheiro suave, né? Aí eu falei, o Senhor gosta de oferta, rapaz. É coisa boa mesmo, né?
Mesmo que tivesse sido um valor pequeno, nós fomos muito generosos, foi muito abençoador. Eu agradeço de coração. Recebi promessa de 2 grandes igrejas que me dariam os móveis. Irmãos, eu tenho que dar testemunho aqui, eu não vou negar a verdade. 2 grandes igrejas, fui informado por colegas pastores: olha, igreja tal, vão me dar os móveis. Fiquei feliz da vida. Saí contando isso para todo mundo. Falei, não vou perder a bênção. Tem um pastor na televisão que diz que se você não contar, tu perde a bênção. Então eu não vou perder. Eu vou sair contando para todo mundo que eu vou ganhar meus móveis. Ah, irmão, para quê? Não chegou nada para mim lá, irmãos. 2 igrejonas enormes. Mandou nada. Tivemos que se virar, né, Rô? Quase 7 meses lá com as coisas embrulhadas, esperando os móveis chegar, e os móveis não chegaram. Aí se cumpre aquela palavra da Bíblia, né, que a esperança adiada é dura, né? Uma coisa assim muito, muito triste, né, pastor? E preciso testemunhar também de uma coisa, irmãos. Quem mandou o móvel para mim lá, novinho, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas tem aquela história que diz que o camarada passava muita dificuldade, crente, passando muita perda, o macumbeiro ficou sabendo. O macumbeiro falou assim: aqui, manda essa bolsa de alimento lá para ele. E quando chegar essa bolsa de alimento, você diz assim para ele: sabe quem mandou? Quando ele fala quem, você fala: foi o diabo. Aí o entregador entregou lá aquela. O crente estava orando, pedindo a Deus: manda. Aí o camarada chegou, entregou a bolsa de alimento: olha, está aqui, veio para o senhor. Muito bem, recebeu? Está para dentro, né? Muito bem. Só não vai perguntar que ele mandou isso aí? Não. Oxe, estou feliz. Não, mas eu preciso dizer para o senhor quem mandou. Quem, meu filho? O diabo. Falou assim: quando Deus quer, até o diabo obedece. Puxou para dentro e foi comer o alimento. Louvou a Deus, consagrou, né, irmão? É assim que diz a palavra? Amém? É melhor dar do que receber. O amor não se ira facilmente, não é isso que diz a palavra, irmãos? Então, o que é não irar-se facilmente? O amor não é pavio curto, ele suporta a pressão. Se for provocado por um tapa no rosto, não reage, oferece a outra face. É assim, meu irmão, quando temos amor. Quando o amor é a coisa principal, quando ele é abundante na nossa vida. O amor é o primeiro fruto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo produz 9 frutos em nós. Nós somos uma árvore, né? Nós somos como uma árvore. Olha que árvore interessante. Você já viu uma árvore que dê 2 tipos de fruto? Não existe, né? A árvore só dá o fruto. Se é laranja, é laranja. Se é peixe, é maçã. Mas essa árvore que eu e você, essa árvore espiritual, a Bíblia diz que o Espírito Santo produz 9 frutos, né? Teria que haver outra mão cheia para mim, quase para as 2 até 9 frutos. Não é isso? E o primeiro desses frutos se chama qual? O amor. Né? O primeiro fruto é o amor. Depois vem a paz, a alegria, né? Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Amém? Coisas lindas e maravilhosas de Deus. Mas o amor é o primeiro grande fruto. Não guarda rancor. Não guarda rancor. Então, irmão, para a gente não guardar rancor diante das injustiças. Olha, irmãos, eu não sabia que durante a nossa vida a gente vai recebendo tanta paulada. Eu não sei se você já recebeu paulada. Bem, o apóstolo Paulo recebeu não só nesse sentido que eu estou falando, mas recebeu mesmo, né? Ele dizia lá da chicotada, né? Mas, irmãos, a experiência a gente vai vivendo, olha, não é brincadeira, né? Hein? São muitas pauladas, são muitas injustiças, não é verdade? É no trabalho, é na igreja,
vezes, é aqui, é na família, não é isso? Mas aqui o texto diz, não guarda rancor. Ou seja, a pessoa que está cheia do amor, ela perdoa. Não deixa a ira guardada, que pode transformar-se numa raiz de amargura, né? Sabe que essas coisas ruins contaminam, são lixos na nossa vida. E o que a gente deve fazer com lixo, irmãos? Como é que a gente faz com lixo? A gente sabe que tem lixo, não tem? Toda a casa produz lixo, não é verdade? Bota lá na latinha, bota lá dentro daquela sacolinha, amarra bem, né? E fora. Amém? Deixa embora, meu irmão. Isso aí fede, isso aí não é bom não. Isso aí traz doença, enfermidade, né? Tira esse lixo de dentro do seu coração. Não se alegra com a injustiça. Se indigna diante das maldades, das mazelas e pecados da humanidade. Sofre com os injustiçados e clama pelos indefesos e desvalidos. Amém? O mundo é assim mesmo, as coisas é assim mesmo. Não, meu irmão. Não perca a sua capacidade de se indignar. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não perca isso não, meu irmão. Se a dos homens não funcionar, de Deus é certa. Recentemente, irmãos, eu fui despedido lá do meu trabalho. Despedido assim, né? Eu estava servindo lá eu tenho um trabalho secular, né? E a senhora lá que era a chefe, ela é a chefe, né? Ela quis me descartar. Eu achei injusto a maneira como ela estava agindo comigo, pelos motivos que ela estava me descartando. Embora eu estava perdendo o emprego, ela não queria que eu estivesse ali, não, me dispensou. Eu questionei com ela, fiquei triste, fiquei chateado, mas ela é a chefe, ela manda. Confesso, irmãos, que em nenhum momento pedi a Deus, Senhor, pesa a tua mão sobre aquela senhora, né? Não, preguei para Deus. 15 dias depois, ela estava sendo exonerada. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deixa com Deus, meu irmão. Ela simplesmente tirou, 15 dias depois ela estava sendo exonerada. Eu nem sei o motivo da exoneração dela. Precisa. Eu dei a oportunidade dela não agir com injustiça comigo. Seja misericordiosa. Mas a Bíblia diz que aqueles que usarem de misericórdia terão, né, alvo da misericórdia. E aqueles que não usarem de misericórdia não terão misericórdia. Amém, irmão? Outra característica é que o amor se alegra com a verdade. Sabe que a verdade liberta. Então você é um proclamador da verdade. Vive a verdade. Ama a verdade no íntimo, como diz a palavra do Senhor. Amém, irmão? O amor se alegra com a verdade. Detesta a mentira. Não tem nada a ver com a mentira, amém, irmãos? Como não temos com roubo, nada do inimigo, amém? Tudo sofre. O amor, tudo sofre. E eu falei assim, significa isso. O amor, ele paga um preço. Existe um preço, né, irmãos? Hein? Existe ou não existe um preço? Eu gosto muito daquele hino da Ana Paula Valadão que diz, ainda existe uma cruz. Jesus já levou a cruz, Jesus já pagou, maravilha, amém, glória a Deus. Para minha salvação, sim. E eu mesmo, se fosse crucificado, não teria condição de ser salvo. Mas ainda existe uma cruz. Ele diz, aquele que quer vir após mim, tome de vez em quando a sua cruz. Foi isso que ele falou? De vez em quando. Mas não é assim que a gente faz. Lá uma vez ou outra a gente está disposto, a gente pega a cruz assim, hoje eu vou carregar minha cruz. Ai, terrível cruz que eu tenho, né? Aí outro dia, está pesada demais, eu vou
Cruz o quê? Consagração. O pastor Jorge pegou aquela mensagem, então eu vou fazer do mesmo modo. Né? Aí eu costumo dizer, pastor, temos hoje crentes que são crentes à sua moda, à sua maneira, não aquela, a moda bíblica. Né? Não, jejuar, não, isso não é comigo não, se eu gosto de jejum, eu gosto de comer. Muito bem, né? Todos os dias. Né? Mas a palavra de Deus fala da importância do jejum, fala isso. Falando aqui para os irmãos, eu falo para mim também. Né? Então, irmão, nós precisamos carregar a nossa cruz todos os dias. E não carrega a cruz do outro, não, carrega a sua. Você pode até dar uma força, dar uma ajuda. Você pode até ir lá e se colocar debaixo da carga, porque a palavra do Senhor diz: levai as cargas dos outros. Tá, meu irmão? Se você vê que teu irmãozinho está que nem Jesus, já caído no chão lá, faça como aquele homem que foi lá e carregou um pouco. Ajude-se. Deus vai te dar graça, vai te dar força. Mas não carrega a cruz do outro, não, carrega a sua. Cada um de nós tem que levar a sua cruz. E alguém disse que a melhor cruz que você tem para carregar é a sua. Não queira a cruz do outro, não. Carregue e leve a sua cruz. Tudo só, paga o preço. O amor torna a carga suportável. Quando amamos, a carga pesada não pode estar muito pesada, mas a gente suporta. O amor torna as coisas mais leves. Jacó queria casar com a Raquelzinha, apaixonado, não tinha dinheiro. Falou com o tio: o que eu preciso fazer? O tio: eu trabalho há 7 anos que eu te dou. Fechou na hora, nem discutiu, nem diminuiu. Não, trabalhar só 3, tá bom? Não, trabalho em 7. Trabalhou. Tia de vergalhão, o enrolou, enganou. Fez o que ele fazia, semeou, né? Certeza. Não, os enganadores virão de mal, pior, enganando e sendo enganado. Deu a filha mais velha, não, o costume aqui é diferente. Aqui não pode casar com a mais nova e depois vai ser casa com a mais velha agora. Fez lá um rolo na construção. E trabalha mais 7 anos para mim que eu te dou, Raquelzinho. Fechou o negócio na hora. Não pensou 2 vezes, 7 anos de graça, mais 7, 14. Raquel me dizia. Ela devia ser uma coisa maravilhosa, né? Foi amor à primeira vista. 7 anos lá, 14 anos, né? E a Bíblia tem um versículo, irmão, lá no final desse dia, aqueles longos anos foram como poucos dias pelo mundo que amava. O amor torna as coisas mais leves. Ai, irmãos. Tudo espera. Significa que o amor, ele aguarda o melhor. A expectativa do amor é do melhor. Pode até vir o pior, mas a expectativa é para o melhor. E eu creio naquela frase que se canta, que se prega por aí: o melhor de Deus ainda está por vir. Meu irmão, o melhor de Deus está por vir para a tua vida. O melhor de Deus está por vir. Pastor Jair, o melhor de Deus está por vir para a sua vida. Eu sei que o irmão já teve muitas experiências, mas o melhor de Deus está por vir. O irmão ainda não pisou naquelas ruas de ouro e cristal, mas vai pisar. Mas talvez Deus ainda tenha melhor para o irmão, como teve para grandes servos dele no passado. Abraão estava lá com 80 e Deus disse: Abraão, é agora que eu vou realizar as maiores coisas mais extraordinárias na tua vida. Né? Moisés, né? Tantos outros personagens da Bíblia. Então, meu irmão, o melhor de Deus está para vir, para todos nós. Amém? Então o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Significa não se quebra, não se frustra, cumpre o propósito. Meu irmão, ame com este amor, o amor de Deus. E diz mais que ele nunca acaba, tudo mais vai desaparecer. Ele fala aqui que as línguas, né, o conhecimento, as revelações, as coisas, tudo
desaparecer. Quando vier o que é perfeito, todas essas coisas vão deixar. Somente as 3 grandes virtudes vão permanecer: a fé, a esperança e o... Porém, a maior delas é o amor.